Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver esse texto da palavra do Senhor. Exemplos que Deus deixou para o nosso aprendizado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. Farei a leitura, mais uma vez eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Que Deus abençoe, meus amados, a sua bendita palavra, que ela seja para a nossa edificação, através do Espírito Santo, que iluminará com toda certeza o nosso entendimento. Recentemente, amados, passamos pela pandemia do coronavírus. Não podemos nos esquecer disso. Às vezes a gente quer esquecer de algumas coisas, mas é bom que a gente não esqueça. Bom que a gente não esqueça. A pandemia atingiu a vida de todas as pessoas, em todo o planeta, indistintamente. Pobres, ricos, pretos, brancos, homens, mulheres. Não importava a situação, atingiu a todos. Mas o que é que nós aprendemos com a pandemia? O que nós aprendemos com a pandemia? Será que algo mudou em nossa vida no pós-pandemia? E se mudou, mudou para melhor ou para pior? As mudanças que ocorreram. Com certeza, a pandemia fez com que muitos pudessem rever seus caminhos. Alguns passaram a dar mais valor à vida em família. Outros, mais valor à liberdade, já que ficamos tanto tempo condicionados a ficar dentro de casa, usando máscara. Alguns começaram a buscar a Deus depois da pandemia. Aqui mesmo na igreja, eu posso afirmar com toda certeza aos irmãos, durante esses 11 anos que eu estarei completando agora em janeiro, que eu estou aqui, a igreja de todos os anos, durante a pandemia e agora pós-pandemia, foi o período que a igreja mais recebeu novos membros. Mais recebeu novos membros. Durante todos esses anos que eu estou aqui. E de acordo com os presbíteros que estão aqui há mais tempo que eu, aqueles que estão há muito tempo, inclusive, disseram que na última recepção de membros, que foi no dia 17 de dezembro, a igreja nunca recebeu um número de membros tão grande de uma só vez, como foi
naquele domingo à noite, recebendo 26 novos membros de uma só vez na igreja, fora os que tinham sido recebidos no primeiro semestre. Mas outros se esfriaram em relação a Deus. Há pessoas que estavam na igreja antes da pandemia e que, na pós-pandemia, sumiram da igreja. Não só aqui, mas em outros lugares. Mas a pergunta é: o que aconteceu com você de lá para cá? Depois da pandemia, o que é que aconteceu com você? Desde o passado, meus irmãos, Deus tem permitido a todos os seres humanos, porém mais especificamente ao seu próprio povo, passar por experiências que são comuns a todos. Comuns a todos. E essas experiências, elas são extremamente importantes para nós como seres humanos, porque elas são reveladoras. É como se Deus nos expusesse a um raio-x do que está acontecendo de fato dentro de nós. E o objetivo de Deus em permitir que estas experiências comuns alcancem a todos é despertar, é trazer à tona a verdade que se encontra dentro de nós. O que está dentro de cada um de nós? Estas experiências, elas fazem isso, elas mexem com a verdade do nosso coração. Se aquilo que estamos buscando, fazendo, é verdadeiro ou não. Se é simplesmente uma coisa superficial ou é uma coisa profunda que estava lá e que de repente foi necessária essa experiência traumática para trazer à tona, ou outros que estavam ali de maneira superficial para irem para baixo mesmo de uma vez, para que não ficassem naquela mornidão, porque Deus não se agrada de nada que é morno. Ou é quente ou é frio. Mas o morno, Deus fala, não dá. Como diz lá em Apocalipse, que o morno Deus vomita da boca. Então ou é quente ou é frio. Então tem hora que Deus chacoalha a árvore para ver o que vai cair. O que Ele vai colher daquele momento que nós passamos. Nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo fala de experiências comuns vividas pelo povo de Israel quando eles saíram do Egito. Ao saírem do Egito, eles começaram a passar por algumas experiências no deserto que foram experiências comuns. Ele diz, por exemplo, que todos estiveram sob a mesma nuvem, aquela nuvem que os acompanhava por onde eles caminhassem, que evidenciava a presença de Deus no meio do povo. Todos passaram pelo mar, todos atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, passaram por ali, e diz que todos eles foram batizados em Moisés, através do mar. Eles passaram por essa experiência de sair daquela vida antiga de escravidão, a caminho de uma vida de liberdade. Do outro lado, rumo à terra prometida. Eles ainda não haviam experimentado a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, a conclusão desta liberdade, só seria concretizada quando eles chegassem lá à terra prometida. Então, no meio de tudo isso, eles iam passar por várias provações para que Deus expusesse o coração deles. Isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Que Deus estava provando-os através do deserto, de toda aquela situação. Daí diz assim, que todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Eles comeram do maná que Deus enviava dia após dia. Deus cuidando do seu povo lá no deserto, não deixando faltar o pão de cada dia. Deus provendo as necessidades de cada um deles. E diz que eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Cada vez que Deus fazia brotar água da rocha, aquela rocha que os acompanhavam era uma tipificação da pessoa de Jesus Cristo, a água da vida. E todos eles tiveram a oportunidade de beberem da mesma água. Você percebe que ele usa
aqui nesses 3 primeiros versículos, 4 vezes, a expressão todos, 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 todos. Isso mostra para nós, meus amados irmãos, a universalidade da graça de Deus. Deus, Ele espalha sobre todos a sua graça comum. Todos os seres humanos recebem a graça comum de Deus. Todos. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Como nós falamos hoje pela manhã aqui, porque Deus é muito bom. E Deus dá oportunidade a todos. Ele quer que todos ouçam o Evangelho. Ele quer que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele enviou a sua igreja. Ele quer que todos saibam. Então esse é o primeiro ponto que nós temos aqui no texto sagrado. Mas há um segundo ponto, onde ele fala do contraste na maneira como cada um respondeu às bênçãos recebidas. Todos receberam bênçãos, indistintamente, todos. Mas ele diz aí no versículo de número 5, olha aí comigo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Todos foram abençoados indistintamente. Mas nem todos. Todos foram abençoados, mas nem todos responderam às bênçãos recebidas de Deus, das mãos de Deus, a fonte de águas vivas. Nem todos responderam a estas bênçãos da mesma maneira. Há aqueles que se agarraram a essa oportunidade e foram fiéis até o fim, perseveraram até o fim, enquanto outros não reconheceram as bênçãos e por causa disso Deus não se agradou da maioria deles e eles morreram no deserto. E esse é o terceiro ponto. Por quê? O que é que eles fizeram? Então Paulo vai descrever alguns dos pecados cometidos pelos israelitas durante aquele trajeto dos 40 anos, desde que atravessaram o mar Vermelho até a chegada ali à beira da terra prometida, na fronteira da terra prometida. Quais foram os pecados que eles cometeram e que fez com que eles não reconhecessem as bênçãos de Deus, e por causa desses pecados eles não puderam entrar no descanso de Deus na terra prometida. Então Paulo descreve exatamente esse juízo do Senhor através de algum desses pecados. O primeiro, no versículo 7, diz que eles foram idólatras. Os irmãos se lembram deste episódio, do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor, para trazer ao povo a sua lei, enquanto Moisés estava lá nos 40 dias e 40 noites que Moisés ficou lá, eles se prostituíram e caíram em idolatria. E ali pegaram dos seus objetos de ouro, entregaram a Arão, e Arão fez ali 2 bezerros de ouro, aos quais eles passaram a adorar, dizendo: esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Eles foram idólatras. E por causa disso, muitos daqueles homens e mulheres não puderam entrar na terra prometida e morreram ali. No verso 8, ele fala que praticaram imoralidade. Essa é uma referência ao fato dos israelitas se prostituírem com as filhas dos moabitas e comerem carnes sacrificadas a ídolos. Esses textos estão todos eles no livro de Números. Então eles se prostituem com mulheres que eram mulheres depravadas, mulheres que não eram mulheres israelitas ainda. Se não bastasse isso, né? Prostituição já era uma coisa horrível. E ainda eles vão para fora do arraial de Israel e ali se prostituem com essas mulheres. E por causa disso, da imoralidade, Deus também os julga. E muitos deles morrem naquele dia. No verso 9 diz que eles colocaram Cristo à prova. É interessante você pensar nisso. Ele não diz simplesmente que colocaram Deus à prova.
Mas ele diz que colocaram Cristo à prova lá no deserto, porque de fato o Senhor Jesus Cristo estava lá, sendo tipificado por várias coisas. Jesus Cristo já estava lá, porque Ele é o Deus eterno, e Ele estava com o seu povo lá no deserto também. Eles colocaram Cristo à prova. Ele está se referindo aqui, Paulo está se referindo ao fato deles falarem contra Deus e a liderança de Moisés, dizendo que estavam enjoados daquilo que Deus lhes dava. Estamos enjoados desse alimento, estamos enjoados disso, dessa comida. Não reconheciam mais as bênçãos de Deus. Queriam as coisas do mundo, estavam fartos da comida que Deus dava. Queriam a comida que o mundo dava. E no versículo 10, fala da murmuração que eles cometeram contra Moisés e contra Arão, contra a liderança deles. Foi uma rebelião que 3 homens encabeçaram, Corá, Datã e Abirão, que encabeçaram junto com 250 homens, encabeçaram essa rebelião, colocando em dúvida a liderança daqueles homens escolhidos por Deus, que eram Arão e Moisés, querendo o lugar de Arão no sacerdócio, e outros julgando as intenções do coração de Moisés como líderes. E Deus então também puniu aqueles homens, a terra os engoliu com toda a sua família e tudo que eles possuíam. Meus amados, todos estes casos elencados pelo apóstolo Paulo são apresentados aí no versículo 6 como exemplos de pessoas que cobiçaram coisas más, que não estavam contentes com Deus, com o que Deus lhes provia, com o relacionamento com Deus, e tentaram buscar fora dos caminhos de Deus, nos prazeres deste mundo, nas coisas deste mundo, suprir necessidades da alma de cada um deles. Paulo diz que são exemplos para que não fizessem o mesmo. Lembremos que ele está escrevendo esta carta aos Coríntios. Está dizendo que são exemplos para aqueles irmãos naqueles dias, para que eles não fizessem o mesmo que aqueles irmãos lá do passado fizeram. Pois o fim da idolatria, da prática e da imoralidade, de colocar Deus à prova, de murmurar contra Deus e contra os líderes que Deus coloca na nossa vida, queridos amados, o fim de tudo isso é igual o daqueles homens. Não entrarão no descanso de Deus. Não entrarão. E Paulo repete isso no versículo 11. Falando mais uma vez, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Agora, diante dos exemplos dados, o apóstolo Paulo adverte então os cristãos de Corinto. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque alguém poderia dizer assim: eu não sou assim. Eu nunca farei isso. Isso jamais vai acontecer comigo. Eu não sou igual àquelas pessoas. Não, queridos. Por que Paulo faz essa advertência? Será que havia alguém que estava praticando esse mesmo tipo de coisa na igreja de Corinto? A resposta é sim. Eles também estavam praticando isso, por isso Paulo fala: lembrem-se do exemplo lá de trás. E olhem agora para vocês, porque vocês estão praticando as mesmas coisas que eles praticaram. Paulo vai dizer lá no início do capítulo 1 da sua carta aos Coríntios, vai dizer que todos eles haviam recebido bênçãos do Senhor de tal maneira que não lhes faltasse nenhum dom do Espírito Santo. Todos eles haviam recebido dons do Espírito Santo. Haviam sido abençoados por Deus nesse sentido. Mas apesar disso, em lugar deles reconhecerem os dons recebidos de Deus, e que aqueles dons não partiam, não era algo que brotava deles mesmos, mas eram bênçãos de Deus sobre a vida deles, em lugar disso, eles ficaram orgulhosos. Se encheram de orgulho.
com o coração endurecido e não estavam vivendo como um povo que reconhecia que de Cristo lhes vinha todas as bênçãos. E Paulo diz: essa atitude de vocês é uma atitude carnal. Em lugar de provarem que realmente são filhos de Deus, vocês estão dizendo exatamente o contrário. Estão envergonhando o nome do Senhor, promovendo divisão entre vocês, criando uma série de situações horríveis para a vida da comunidade cristã. Também Paulo vai dizer que eles estavam tendo atitudes idólatras. Nos capítulos 8 e 10 que nós acabamos de ler, eles estavam participando de comidas sacrificadas a ídolos. Paulo vai dizer que o ídolo em si não é nada. Mas nem todos têm esse conhecimento. Mas o fato da soberba deles, a maneira como eles faziam, sem considerar o irmão mais fraco, fazia com que eles estivessem participando não apenas de um pedaço de pão ou de carne, mas aquela atitude de falta de amor ao irmão era uma atitude que provava que eles estavam participando da mesa de demônios. Porque ainda que o ídolo em si não seja nada neste mundo, por detrás do ídolo, aquele que faz a gente pensar de uma maneira errada, está um demônio, que está agindo através da idolatria que está ali, levando a pessoa a praticar coisas que não edificam, praticar coisas e a fazer coisas que não contribuem para o crescimento do corpo de Cristo. E como cristãos, eles não deveriam fazer isso. Como homens e mulheres de Deus, eles deveriam deixar isso para lá, não participar destas coisas, porque é mais importante a vida de comunhão com o povo de Deus. E por causa dessa falsa noção de liberdade que eles tinham, eles começaram a praticar imoralidade. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que era uma imoralidade tal que nem entre os gentios se praticava, nem entre os ímpios se praticava imoralidade como se estava se praticando dentro da igreja de Corinto. Havia um indivíduo lá que ele estava tendo relações carnais com a sua madrasta. Olha a situação que chegou, estava isso dentro da própria igreja. Por desprezarem o verdadeiro conhecimento de Deus e se encherem de um falso conhecimento humano que leva também a uma falsa liberdade. E com isso, queridos, o que é que eles faziam? Eles colocavam Cristo à prova. Colocavam Cristo à prova, abusando de fato dessa liberdade concedida por Cristo. E tudo isso gerava o que dentro da igreja? Murmuração. Murmuração. E sabe quem era o principal líder que eles atacavam? Era Paulo, que fundou a igreja, que era o pai espiritual deles. Eles criticavam o apóstolo Paulo, porque Paulo era duro muitas vezes com eles e lhes falava a verdade. Eles não queriam saber de um líder que lhes falava a verdade. Então eles começaram inclusive a dar ouvidos, como nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, dar ouvidos a falsos apóstolos. Porque quando nós fechamos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Deus, ainda que a verdade de Deus seja dura, mas nós fechamos os ouvidos, nós corremos o risco, meus amados irmãos, de dar ouvidos aos falsos apóstolos, aos falsos mestres, aos falsos pastores. Então Paulo diz no versículo 13 assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Porque alguém poderia estar dizendo assim: ah, mas eu não aguento, eu não suporto, é mais forte do que eu. Paulo diz: não, tudo que vocês estão passando, qualquer ser humano pode passar. Todos aqueles que venceram essas tentações, não venceram porque eram mais espirituais do que outros. Venceram
porque se sujeitaram à palavra de Deus, se submeteram à vontade de Deus, e é por isso que eles venceram. Ninguém vence sozinho. Ninguém é tão espiritual para vencer um pecado, irmãos. Mas Deus também nos conhece. E Ele não permitirá, como diz a palavra, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. E se estivermos andando com o Senhor, se estivermos submetidos à vontade soberana de Deus, Deus nos fortalecerá para vencer a imoralidade, para vencer a idolatria, para vencer a murmuração, para vencer mesmo até a provocação de tomar o nome de Cristo em vão. Então, se realmente desejamos servir a Deus, o Deus fiel proverá o livramento para nós. Amém, queridos? Deus proverá o livramento para nós. Meus amados, todos nós crentes, sem exceção, somos abençoados por Deus. Todos os crentes. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Todos os crentes, indistintamente, são abençoados por Deus. Eu peço a você que abra nesse texto de Efésios 4 agora, por favor. Efésios capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Parece que ele está escrevendo de maneira diferente do que ele escreveu a introdução de 1 Coríntios 10. Ele faz uma outra introdução aqui, em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 4, olha o que ele diz: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Queridos, não há crentes mais especiais do que outros. Não há crentes com os quais Deus trata de uma maneira mais especial do que outros. Todos os crentes recebem as mesmas bênçãos. Mas a questão é o que cada um de nós faz com as bênçãos recebidas. Como nós respondemos às bênçãos que Deus nos dá. Como nós respondemos? De que maneira respondemos às bênçãos que Deus nos dá? Não importa se você é pobre, rico, preto, branco, como eu já falei no início do culto aqui. Não importa. Se é homem ou se é mulher. Isso não torna as bênçãos de Deus diferentes. O que torna as bênçãos de Deus diferentes é a maneira como nós administramos as bênçãos que Deus nos dá. Os dons, os talentos e todas as bênçãos, o reconhecimento de cada uma delas na nossa vida. É a nossa vida de dedicação, de serviço, de consagração ao nosso Deus. Há alguns que tomam aquele talento que lhe foi dado por Deus e multiplicam aquilo que Deus lhes dá. Mas há outros, como o Senhor Jesus Cristo ensina na parábola, que enterram o talento. E esperam o quê? Que alguma coisa vai acontecer mesmo enterrando o talento que Deus lhe deu? Não vai. É à medida em que você consagra a sua vida ao Senhor. E não importa qual serviço. Leia 1 Coríntios capítulo 12. Onde Paulo vai falar que todos são importantes no corpo de Cristo. E ele vai fazer uma analogia com o corpo físico. E ele vai dizer assim: até aqueles membros que nós damos pouco valor, têm muito valor. Há tempos atrás, eu tirei a minha vesícula. Eu nem lembrava que eu tinha vesícula. Se o doutor Gandolf não tivesse falado do que eu estava com problema na vesícula, eu ia lá lembrar que eu tinha vesícula. Nem ia lembrar. Mas a minha vesícula era cheia de pólipos. E alguns desses pólipos já estavam crescendo um pouquinho mais, sabe, assim, tirando onda, né?
meio orgulhosos, pólipos orgulhosos, querendo sobressair aos outros. E o doutor Gandolfo falou: olha, você precisa tirar, porque se eles crescerem mais, pode dar um câncer. E um câncer de vesícula não tem tratamento, não tem cura. Daí eu falei para ele: manda brasa, pode tirar. Tira, quer marcar, pode marcar a cirurgia. Fui lá e tirei. Algum outro órgão está aqui trabalhando, talvez no lugar da vesícula, mas toda vez que eu vou fazer a ultrassom do abdômen total, eu lembro dele. Porque a médica ou o médico que faz ultrassom diz: você não tem mais a vesícula, né? Mas há muitas vezes membros dentro do corpo que nós não damos tanto valor, não é verdade? Você lembra do seu pâncreas? Irmãos, meu pâncreas. Ninguém sai falando do pâncreas, né? Nós não falamos, mas quando há um problema, a gente, puxa, eu tinha um pâncreas e eu não sabia. Mas não é porque você não se lembrava do pâncreas que ele estava lá inútil, sem fazer nada. Ele estava trabalhando, estava sendo uma bênção no seu organismo. E o fato dele estar doente e não estar agindo como deveria agir, pode complicar o seu organismo todo. Paulo faz essa analogia para dizer para nós: todos são importantes no corpo de Cristo. O fato de eu estar aqui pregando o Evangelho aos irmãos não faz de mim uma pessoa mais importante do que aquele que limpa os banheiros da igreja. Porque todo trabalho no corpo de Cristo é importante. E todos são importantes nesse sentido. Por isso que eu costumo dizer que aqui nós não podemos dizer: quem falta não faz falta, porque faz falta sim. Porque todos são importantes. Todos são importantes dentro do corpo do Senhor. E é isso que Paulo queria mostrar para esses irmãos: que tudo que você recebeu de Cristo, para que você possa glorificar a Cristo. E a melhor maneira de você glorificar a Cristo é vivendo de maneira útil, de acordo com os dons e talentos que Deus lhe deu, colocando a serviço do Senhor aquilo que Deus lhe deu, para abençoar a vida de outros. Então é preciso, queridos, que nós reconheçamos que o nosso Deus é um Deus santo. Ele também é um Deus de ordem. E se for necessário para o nosso crescimento, que sejamos disciplinados, Ele também nos disciplinará. Porque Ele é um pai que ama os filhos, e Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Ele corrige para o nosso aproveitamento, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então Deus nos ama, e por nos amar Ele aponta o caminho. E a Bíblia está cheia de histórias e de exemplos para nós. Exemplos positivos, de homens e mulheres que andaram com Deus e que serviram ao Senhor de todo o coração, mas também de homens e mulheres que nos dão exemplos negativos, como esses exemplos que o apóstolo Paulo trouxe aqui à igreja de Corinto. Então, meus amados, diante disso, nós precisamos voltar a nossa atenção para Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Eu queria destacar 3 coisas bem rápidas aqui para os irmãos. Primeira coisa que eu quero destacar é um texto que está lá, não está aqui em Corinto. Está lá em 3 João, versículo 11 apenas. Eu queria começar com esse texto onde ele diz: não imite o que é mal, e sim o que é bom. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Porque os exemplos estão aí. Os exemplos Deus deixou para o nosso aprendizado. Então Ele já está dizendo assim: olha, você vai ver exemplos bons e exemplos maus. Não imite aquilo que é mal. Imite aquilo que é bom. Por quê? Porque nós temos uma tendência de justificar caminhos errados, escolhas erradas que nós fazemos,
tomando como exemplo alguém que, mesmo que esteja na liderança da igreja, não importa, mas tomando aquele exemplo errado e negativo, dizendo: ah lá, o fulano também faz, mas ele está fazendo errado, e aquilo não está agradando a Deus. Deus não está se agradando da atitude dele, e aquilo vai ter consequências para a vida dele. Então não ande pelo caminho errado que ele está andando. Queridos, nós estamos aí, passamos um ano, vamos começar outro. E quando começamos um ano, a gente fala: esse ano não vou comer carne de porco, esse ano vou andar todo dia, esse ano vou fazer um monte... E começa, né? Todo início de ano, né? E a gente vai fazendo ali promessas, votos, seja lá o que for. Quantos dizem: vou começar assim? É como o regime da segunda-feira, né? Vou começar desse jeito. Então, se você for tomar alguma decisão, preste atenção. Não siga um mau exemplo, siga um bom exemplo. Se você é filho de Deus, siga um bom exemplo. Eu leio mais, porque eu só li a introdução do versículo. Ele diz: não imite o que é mau, e sim o que é bom. E por quê? Ele diz o porquê. Porque ele diz assim: quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Se o seu coração tem essa tendência de justificar atitudes más, seguir maus exemplos, imitar o que é mal, você tem que rever a sua vida com Deus. Porque alguma coisa está muito errado na sua vida com Deus. Porque um verdadeiro cristão, alguém que ama Cristo, um verdadeiro filho de Deus, quer agradar a Deus acima de tudo. Acima de tudo, ele quer agradar a Deus, fazer aquilo que Deus é honrado com a vida dele. Segundo lugar, está aí no capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios. Como podemos aprender com os exemplos que nos são dados? Lembrando que todas as coisas, como ele diz aí, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ah, eu sou livre. Cristo me libertou, eu sou livre. É verdade, você é livre. Todas as coisas lhe são lícitas. Era uma expressão usada pelos coríntios. Os coríntios libertinos, eles usavam essa expressão: todas as coisas me são lícitas. E o apóstolo Paulo acrescenta essa frase que era deles. Paulo diz: mas nem todas convêm. Daí eles falam de novo: todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo coloca uma vírgula e diz: mas nem todas edificam. Então Paulo toma algo que os libertinos de Corinto estavam falando para praticarem imoralidade, praticarem pecado, dizendo que eles eram livres, então eles podiam fazer o que eles queriam da vida deles, mas ele fala: não. Não é assim que um verdadeiro cristão vive. Todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas edificam. Então você tem que procurar, como filho de Deus, fazer aquilo que convém a um filho de Deus. E aquilo que edifica o corpo de Cristo. Porque é assim que vive um filho de Deus. Então o mundo se abre para nós. Nós também vamos sofrer tentações, prazeres, coisas todas que estarão diante de nós, dos nossos olhos. Mas o que nós vamos fazer? Aos jovens, o mundo diz: não há problema nenhum você ter relação sexual com a sua namorada. Mas o que Deus diz a respeito disso? Isso convém a um filho de Deus? Isso edificará o corpo de Cristo? Ou vai trazer prejuízos à sua vida espiritual e prejuízos ao corpo de Cristo? Então você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é sua, não é do pastor. Porque a gente não tem um pastor acompanhando a gente onde a gente vai. Você vai ter que tomar a decisão.
diante daquela situação que se colocar para você. Por exemplo, na questão da idolatria. Como eu disse aqui nesta noite, como que eles praticaram a idolatria? Eles tomaram dos objetos de ouro, de valor deles. Eles pegaram brinco, correntes, pulseiras, braceletes, e tudo que eles tinham de ouro, e levaram até Arão, para que Arão fizesse então um ídolo. Você percebe? Existe algum mal num brinco? Existe algum mal numa pulseira? Existe algum mal numa correntinha? Ou no ouro em si? Não existe nada de mal. São valores que as pessoas adquirem. Mas você percebe que uma coisa que tem valor e não há maldade nenhuma dela pode se tornar um objeto de idolatria? Uma pessoa ama a família, mas se ela amar a sua família mais do que ela ama a Deus, a sua família, ele está praticando idolatria. Alguém pode dizer, eu amo minha esposa, ou a namorada, ou o namorado, mas se você ama mais aquela pessoa do que você ama a Deus, você está colocando aquela pessoa num pedestal como seu ídolo a ser adorado, e você vai fazer a vontade dela em lugar de fazer a vontade de Deus. E o trabalho? O trabalho é uma coisa boa, que inclusive traz valor à vida, é tão importante para a vida. E o Senhor disse, 6 dias trabalharás. O trabalho é muito importante. Mas quando você coloca o seu trabalho no lugar de Deus, o seu trabalho se torna o seu Deus. Então há valores que são lícitos na nossa vida, mas que nós podemos transformá-los e divinizá-los. E eles roubam o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida se torna o nosso ídolo. Então, nem todas as coisas nos convêm e nem todas as coisas edificam. E por fim, eu peço a você que abra sua Bíblia, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, o versículo 13. Olha o que Paulo diz. Você pode ler aí comigo? Vamos ler juntos. 1 Coríntios 16, 13. Todos juntos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Olha que coisa importante. Só o versículo 13, tá? Mas podemos também ler o 14. Vamos lá. Façam todas as coisas com amor, porque eu é que tinha me esquecido do versículo 14. Então preste atenção no que Paulo está dizendo. Fiquem alertas, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Permaneçam firmes na fé. Como nós podemos permanecer firmes na fé? Apegados à palavra da verdade, submissos à palavra de Deus, porque é da palavra que virá a fé, que solidificará a nossa fé. Mostrem coragem. Vocês vão ser desafiados diante de situações onde as pessoas, as situações vão requerer de vocês uma atitude de coragem. Às vezes uma atitude de coragem é dizer não e sair correndo. Paulo diz, fujam da idolatria. Ele não diz assim, encarem a idolatria cara a cara, mas ele diz, fujam dela. Fujam das paixões da mocidade. Ele não diz para ficar lá, não, eu vou aguentar aqui firme. Você lembra de José? Quando a mulher de Potifar, quem eu costumo chamar de Potifera, que era a mulher de Potifar, não era, tá? Que ela era uma fera, aquela mulher, né? Ela vai e tenta José. O que José faz? Eu vou ficar aqui firme. Não, não era hora de ficar firme, era hora de sumir dali. E às vezes, menino, menina, você vai precisar falar para o namorado, para a namorada, vai embora daqui. Eu me lembro um pastor, não sei se ele é vivo ainda, mas ele falando num acampamento de jovens em Bauru, eu estava lá,
E ele contava que quando namorava com a sua esposa, lá nos Estados Unidos, eles eram americanos, e ele fez um ministério extraordinário aqui de família, o pastor Jaime Kemp, e ele pregando ali para a gente, e ele disse que um dia ele estava com a namorada dele, que se tornou sua esposa, ele ainda estava começando a ir na igreja, ele não era muito firme ainda, tal, e o namoro estava ali, aquela gracejo, meio assim que não devia. Ela simplesmente citou um versículo bíblico para ele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, e entrou para dentro de casa, fechou a porta na cara dele, ele ficou assim, né? Uai, mas aquilo ficou na mente dele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele foi lá ver o que era. E ele foi ver que era a questão da santificação. E ele valorizou ainda mais a sua namorada, por ajudá-lo numa área que ele tinha dificuldade. Olha que coisa importante. Para ajudá-lo a vencer a tentação, de não cair em tentação e não defraudá-la. Porque é isso que fala lá no texto de Tessalonicenses também. Cuidando da vida dela e cuidando da vida dele. Esse é o verdadeiro amor. O amor sempre edifica a vida do outro. Nunca prejudica a vida do outro, mas sempre vai edificar, sempre vai querer o bem do outro. E por fim, ele diz: sejam fortes fortes na fé, e façam todas as coisas com amor. Queridos, os exemplos estão na Bíblia, os exemplos estão na vida, os exemplos estão na história. Nós podemos aprender com os exemplos. Deus nos deixou os exemplos. Há pessoas aqui que já viveram bastante para mostrarem como deve ser a vida para os que estão começando. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, e ali no livro de Eclesiastes ele fala: eu provei de tudo na minha vida, e cheguei a uma conclusão que tudo é vaidade, correr atrás do vento. E que no final tudo que importa é temer a Deus. É temer a Deus. Isso é o que verdadeiramente importa. As outras coisas são ilusões passageiras. Ele aprendeu a duras penas isso. Mas eu e você não precisamos aprender a duras penas. Sejamos humildes e peçamos ao Senhor que Deus abra o nosso coração para a gente dar ouvidos. Eu costumo dizer, já disse aqui em outro estudo bíblico, falei aqui, não busque o pai Google ou o vô Google. Você tem pai, você tem mãe. Sente com eles, converse com eles. Pai, como que era na sua época? Como que foi o seu namoro? Tem gente que vai ficar que nem eu, às vezes vermelho, quando vai contar de como foi o meu namoro, né? A Simone sabe, os meninos sabem, já contei para eles. Mas é importante que a gente converse com os nossos filhos. Eles aprendem com os nossos erros, eles aprendem com os nossos acertos. E é através desse diálogo de amor que nós podemos ajudar os nossos filhos também a conhecer a Jesus. Nós não temos que esconder dos nossos filhos que nós somos pecadores. Eles precisam saber que nós somos pecadores e dependemos de Jesus. É isso que eles precisam. É por isso, quando você conta: filho, eu fiz errado, é por isso que eu preciso de Jesus até hoje. Porque Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Senhor da minha vida. Sem Ele eu não seria salvo, porque eu sou um pecador e eu sei que eu sou. E louvado seja Deus, que Deus é tão fiel, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele há de suprir todas as nossas necessidades, rica e abundantemente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que nós possamos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Eu gostaria de compartilhar uma música agora com os irmãos, que é uma música que eu gosto muito, ela fala muito ao meu coração, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor: Senhor, dá-me um coração humilde e manso como o de Jesus. Eu quero aprender com Jesus.
Eu quero aprender com as pessoas que seguem a Jesus. Eu quero aprender até com os erros das pessoas, não para cometer os mesmos erros, mas para fugir deles, para não cair neles, para viver para a glória do Senhor. Alô. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor, morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Oferecer a outra face a quem na face me bater, com a tua verdade me comprometer, e que não seja eu, mas Cristo vive em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Aprender com Cristo cada dia da nossa vida, diante das situações, das circunstâncias mais difíceis. Ser cristão, ser teu filho, ser teu servo, aprender, ó Deus, a perdoar, aprender a caminhar a segunda milha, aprender a amar aqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que nos perseguem, a estar juntos com aqueles que sofrem, a não nos omitirmos, mas colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos. Nós estamos chegando ao final do culto. O hino 148, a Patrícia vai estar ao piano. E vamos ficar em pé.
finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Vamos juntos orar a oração do Pai Nosso, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, queridos, vão em paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado, eu vou à porta cumprimentar os amados.